O maior desafio do homem é pensar a vida e, nesse momento, conseguir ser feliz diante das dificuldades presentes. Ou seja, conseguir estar alegre mesmo na adversidade. Quando nós vamos para a história bíblica, nós vamos ver que Esdras, Neemias e Esther fazem parte de um momento histórico na vida do povo de Deus, marcado por tempo de reconstrução, em que muitos participaram e muitos foram convocados por Deus, desde Ciro, sentindo o chamado de Deus, e assim fez uma intervenção e determinou o começo desta obra, conforme está lá em Esdras. Você pode ler desde o capítulo 1 até o capítulo 6. E o que nós podemos extrair é que neste período a restauração ela foi importante porque ela estabeleceu uma relação, hoje para nós histórica, fundamental. Nós podemos extrair muitas coisas importantes de pequenos lugares, cidades, e podemos ver também que um simbolismo em cima de uma restauração física de um templo construído com pedras, porém também uma restauração espiritual. É quando nós aprendemos que somos convocados para um tempo de renovação, de um relacionamento com Deus, um novo caminho, uma nova senda que é iluminada por uma realidade produzida pelo próprio Deus para estabelecer um relacionamento de santidade e fidelidade. Então Neemias ele mostra neste contexto histórico judaico que Deus estava presente no plano que ele já havia estabelecido de redenção e que ele estava incluindo tanto aquele povo e que estava movendo o mundo de então para concretizar tudo aquilo que era sonho daquele povo que tinha a sua origem e essa marca fundamental de início constituída por Deus, desde Abraão. Então a volta dos judeus fazia parte do plano da renovação da aliança, quando era reconstruído e a possibilidade do retorno da Babilônia, do cativeiro. Então Esdras e Neemias eles são considerados manuais de uma liderança de personagens que se colocaram à disposição de Deus para agirem em favor do povo e obediente a Deus. Isso vai descrevendo momentos de profunda contrição, de expressão afetiva, de sentimento de lágrima, de riso e até de má compreensão, ao ponto que o próprio texto de Neemias fala que foi necessário que Neemias dissesse: olha, esse momento é de alegria, não chore, porque Deus está aqui cumprindo um propósito. E ali, quando a escritura foi lida, explicada, conduziu o povo, então, a uma lágrima talvez de arrependimento, o quanto perderam por ter se mantido longe de Deus. Então, após essa leitura, o povo chora e é orientado, então, a celebrar, comendo, bebendo, carne gordas, gostosas, e sendo solidário com quem tinha que comer, participando com todos. Então, a Escritura ela revela uma condição do homem longe de Deus, mas não descarta, mesmo em tudo isso, a presença de um Deus que consola e conforta e aponta um caminho para a restauração, uma oportunidade para esse homem sair dessa miséria, entender a graça de Deus disponível para aquele que se arrepende. Esse é o convite feito por Deus. Então a leitura das Escrituras tem nos revelado que nós precisamos nos mover do nosso estado, nossas paixões e caminhar em direção a Deus. Então nós temos que compreender este caminho, ter entendimento. Existem diferenças entre alegria e felicidade. São dois termos próximos, porém distintos. E são apresentados, sim, semelhantemente, porém nós temos alguns pontos importantes a serem compreendidos. Por exemplo, alegria, sentimento de extremo contentamento, regozijo, deleite de um estado de espírito, emergindo de uma sensação de bem-estar, de uma satisfação, ou seja, uma condição de uma felicidade, de uma emoção,
de um contentamento, de uma satisfação que pode ser traduzido nesta condição entendida como estar alegre. No latim, o sentido etimológico traz a alegria de uma satisfazione, ou satisfaction, que é a junção de satis, que significa suficiente, e fácil fazer, dá a ideia de estar satisfeito por ter feito o suficiente, o bastante. É um estado de realização, de um entendimento de êxito, de estar contente, alegre. Então percebe-se por trás disso um contentamento por ter feito, reconhecer que foi feito e por isso ser grato por ter conseguido fazer. Na relação com Deus, produz esse tipo de alegria quando nós estamos fazendo aquilo que agradava a Deus, no curso da nossa vida. Mas tem também alegria no grego, que significa deleite, felicidade, tem a raiz que significa regozijo, que traz para nós um entendimento de um júbilo. E tem também a alegria dentro da conotação egípcia. Aí nós temos aqui um artigo escrito por Daniel Lopes, trazendo que a alegria aponta para um aspecto em que ela tem uma relação com a própria cidade de Cairo, porque lembra o nome da capital, que em árabe tem o seu significado, eu acho que é Al-Qashira, cujo significado é forte, que faz consonância com o texto básico que a alegria do Senhor é que nos torna fortes, segundo Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria e força estão diretamente então relacionadas, ou seja, a nossa alma se sente fortalecida quando o inimigo ataca querendo nos roubar a alegria, e com isso nós somos fortes e nos mantemos felizes numa condição de superar essa batalha espiritual. A alegria, ela é fruto de uma condição espiritual. Segundo Daniel, o nome original da cidade de Cairo era, em egípcio, Keri-Ori, que significa campo de batalha, em referência à batalha ocorrida entre Horus e Sete neste local. A alegria é um campo de batalha em que o Espírito Santo e as forças das trevas travam um embate, uma luta por nossa alma. Aí traz a ideia então de que agora nós temos então em Jesus uma libertação, porque ele veio nos dar vida numa condição em que na luta espiritual, nesta batalha, nós podemos encontrar uma vida abundante nele, porque nós vencemos aquele que veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo, que é o mentiroso, que é o ladrão, enquanto Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então a alegria e felicidade, ela tem condições distintas que podem nos trazer compreensões também numa instância diferente, porque é uma moeda de dois lados. A busca da felicidade tem sido a motivação de muitas ações humanas, e pensando que a felicidade deve ser buscada como algo que se encontra fora da pessoa, enquanto a alegria, na verdade, ela é um estado de alma, independente do que ocorre ao seu redor. Então ela, na verdade, ela está internamente, porque é na própria presença do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que é fruto, o fruto do Espírito é a alegria. Então